Lucas, capítulo de número 2, de 1 a 14. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem ou na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia, dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os judeus sonhavam com o reino de Israel. Um dia Israel seria uma grande nação. Abraão, o patriarca, iniciou a nação judaica e eles antecipavam o dia em que eles teriam o próprio reino. Mas Abraão não conseguiu sequer estabelecer um reino. Os judeus eram um povo nômade, viviam em tendas, em barracas, e antes que eles se arvorassem a ser um grande reino, tiveram que emigrar para o Egito, e no Egito acabaram escravos por mais de 400 anos. 400 e tantos anos foram perdidos peregrinando na terra do Egito. Deus levantou um líder, Moisés, grande legislador, novamente um líder carismático, que iria levar este povo a conquistar de volta a terra que outrora tinha sido a terra de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas antes que eles entrarem na chamada terra prometida, a terra de Canaã, eles foram de novo obrigados a peregrinar por 40 anos num deserto causticante. Era fútil, parecia ser inoperante o desejo que eles tinham de serem uma grande nação. Acabaram conquistando a terra de Canaã, sob a liderança de Josué. Mas uma só geração depois de Josué, de novo estavam metidos em anarquia e em caos. Por mais de 400 anos, no período dos juízes, os judeus não conseguiam ser uma nação. Era um povo retalhado, fracionado, que não tinha esperança de ser uma grande nação, um grande império. E depois de mais de 400 anos, em que os juízes
mantinham um mínimo de identidade para o povo, finalmente eles conseguiram um rei. Ele chamava-se Saul. Ele era valente, guerreiro, era forte, mas ele não possuía o carisma dos grandes líderes. Ele próprio era uma bagunça interna. Ele próprio era um homem de sensações e de sentimentos ambíguos. Não conseguia manter a sua casa em ordem. Vivia em depressão. Tinha surtos psicóticos. Não conseguiu ser o grande rei que Israel desejava. Foi despojado do seu trono. E pela primeira vez, os judeus tiveram um grande rei, Davi. Davi governou, aglutinou, tornou Israel uma nação, estabeleceu um reino e entregou este reino ao seu filho Salomão. Salomão guindou este reino e fez deste reino uma potência do mundo de então. Mas quando Salomão passa o reinado para o seu filho Roboão, já há uma guerra interna, uma guerra civil, e Israel é dividida em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul chamava-se Judá, o reino do norte chamava-se Israel, e nunca mais eles tiveram paz. Foram conquistados pelos babilônicos, conquistados pelos persas. E agora no texto que li, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, eles estão debaixo do Império Romano. César domina os judeus. E como Roma estava muito longe, muito distante da Palestina, César precisava de um preposto, precisava de um rei fantoche, precisava de um governo de máscara, de fachada. E Herodes é colocado como este rei. Ele é um rei sem poder deliberativo. Ele é rei sem poder algum. É rei para inglês ver. E nesse período, há uma grande decepção na nação judaica. Porque são milhares de anos de expectativa de um grande reino. E esse reino não se cumpre. Ele não chega. E parece que os judeus estão debaixo de uma sina. Parece que os judeus vivem debaixo de uma maldição que não os larga. Parece que eles cumprem a sina de que quem nasceu para ser Bangladesh nunca chegará a ser um Mônaco. Quem nasceu para Moçambique nunca chegará a ser uma Suíça. Quem nasceu para ser Brasil nunca chegará a ser uns Estados Unidos. Uma decepção. Anos perdidos. Séculos jogados na lata do lixo. Mas durante todos esses séculos há uma expectativa de que assim como houve um Moisés, agora venha o Messias. Porque entre o último profeta e até que surja nas trilhas poeirentas da Palestina um João Batista, passaram-se 400 anos. Por 400 anos houve um silêncio profético em Israel. E eis que surge das areias do deserto João Batista, pregando que o reino de Deus está chegando e está próximo. Não nos esqueçamos que a expectativa do reino não é um reino espiritual, mas é um reino político. Vai nascer o Messias, mas esse Messias será o Messias para a nação judaica, para o judeu.
E ele nasceu. Nasceu nas cercanias, nos arredores da cidade de Jerusalém, num vilarejo pequenino, obscuro, num vilarejo sem muito significado, chamado de Belém. Nasceu em Belém porque havia uma ordem vinda de Augusto, César Augusto, que fosse feito um censo, uma contagem do povo da Palestina. E que nesse censo as pessoas deveriam se registrar na cidade de origem, na cidade da onde eram. E José tomou a sua mulher, Maria, que estava grávida, e peregrinaram quilômetros e quilômetros no lombo de um jumentinho, em busca da cidade. Quando chegam em Belém, por causa do censo, a cidade está lotada. Eles não sabem o que fazer. O movimento, o balanço, o estresse, a luta da viagem, com certeza apressou os trabalhos de parto. E quando ela chega na cidade, ela já está em dores, ela já está perdendo o líquido amniótico, e com rapidez e agilidade tem que encontrar um lugar onde ela possa se deitar. E vão à estrebaria, porque não havia mais espaço nas hospedarias, nas estalagens, e ela deita-se e dá à luz a uma criança. E é interessante que houve uma confluência de fatores, com certeza um cometa estava passando pelo céu naqueles dias, que vinham já de muito acompanhando este cometa, percebem que há uma confluência nas estrelas em que o cometa aponta, talvez a ponta do cometa estivesse sobre a cidade de Belém. E eles chegam, aproximam-se e trazem para ele, para Jesus, 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes que foram entregues a Jesus têm tudo a ver com a palavra que o anjo deu no capítulo 2 de Lucas, no versículo de número 11. Quando ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo e o Senhor. 3 presentes e 3 títulos foram dados a ele. O Salvador. Ele é o Salvador. E o primeiro presente que foi dado, a mirra, tem a ver com o fato dele ser Salvador. A mirra era um presente que se davam às crianças, como que sendo de bom desejo, de bom agouro para aquela criança. Porque os judeus sabiam que a vida era dura, e a mirra era uma essência que entorpecia, que deixava a pessoa um pouco entorpecida. E ela era simbólica do sofrimento. Uma vez você estivesse sofrendo, você tomava mirra. E a mirra como que era um analgésico para a dor e para o sofrimento. Então davam-se às crianças a mirra como símbolo de que ela consiga vencer a dor e o sofrimento. Porque ele nasceu para ser Salvador. Deram a ele também incenso. Ele é o Cristo. Incenso eram os presentes que se davam àqueles que tinham a bênção de Deus. Porque o incenso era para se conquistar o favor de Deus. O incenso significava
um bom cheiro que ganhe a Deus. Em outras palavras, esta criança tem o favor de Deus sobre ela. Ele é o Messias, o Cristo. E deram para ele também ouro, porque ele não é apenas o Salvador, não é apenas o Cristo, ele também é o Senhor. Senhor, porque Jesus veio para ser acima de César, Senhor dos senhores. Veio para conquistar uma posição acima do imperador mais forte que se conhecia naqueles dias, César Augusto. Pois ele é aquele que recebe ouro, e ouro era o presente que se dava à realeza. Quando ele nasceu, o anjo lhe deu, e os magos reconheceram, que ele exerceria pelo menos 3 ofícios aqui na terra: Salvador, Messias e Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Ele veio salvar. E por isso é que ele deu a sua vida por nós. Porque desde a eternidade, Deus, quando fez homens e mulheres, Deus estabeleceu, na sua onisciência e na sua sabedoria, que a alma que pecar, essa morreria. Deus estabeleceu que o pecado jamais conviveria com a natureza dele. Deus estabeleceu que o mal jamais seria tolerado. E Deus estabeleceu que a alma que pecar seria desligada, seccionada, afastada. A alma que pecasse seria alijada do ser de Deus. Por que que Deus alija, separa? Por que que Deus secciona? Porque o mal não pode ter harmonia com a natureza santa de Deus. E os homens pecaram. E a Bíblia Sagrada diz que foi o pecado da humanidade que fez separação entre Deus e os homens. E aí Deus encontrou-se num dilema eterno. Se a alma que peca é seccionada, é afastada, é alijada, e está condenada a viver eternamente distanciada, separada de Deus. E Deus ama esses que estão seccionados, separados, afastados. Deus quer bem a esses que estão desligados dele e que ao morrerem entram na eternidade sem comunhão com Deus. Deus ama essas pessoas. Como fazer para resgatá-los de volta? Como fazê-los para unir de volta, para ligar de volta? Como fazer a ponte entre aqueles que estão separados de Deus? Alguém teria que morrer. Porque diz que a alma que pecar essa morrerá. Mas aí é que está o dilema. Se morre, se separa. E se separa, não há possibilidade de conserto. Era necessário que alguém morresse sem que a morte pudesse reclamar a sua vida. Era necessário que alguém morresse sem que a morte pudesse ter direitos sobre aquela vida. E Deus buscou desde Abraão, desde Adão, Isaac, Jacó. Deus buscou, a Bíblia diz que Deus vasculhou, varreu. Deus que conhece todas as coisas, procurou alguém que pudesse ficar na brecha entre ele e os homens. E não havia ninguém, nenhum. E foi nesta hora que o filho nasceu numa manjedoura. Foi o único homem que nasceu com a missão de morrer. Nasceu com a missão de dar a sua vida. Dar a sua vida por quê?
dar a sua vida simbólica e solidariamente pela raça humana. Para que o castigo que era devido a mim fosse transferido a ele. Ele nasceu para ser Salvador. E não nasceu para ensinar um sermão da montanha. Ele ensinou o sermão da montanha, mas não foi para isso que ele nasceu. Ele nasceu com o objetivo de chegar à cruz do Calvário. No Natal, eu olho para Jesus e não posso deixar de olhar para a cruz do Calvário. Porque ele nasceu para chegar à cruz, por mim e por você. Mas ele é chamado não apenas de o Salvador, ele é também chamado o Cristo. O anjo disse: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, que nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Messias. Naquele dia brilhou a luz a respeito de Deus. Até aquele dia, Deus era apenas uma caricatura, uma ideia. Era uma palavra. Até aquele dia, Deus era um verbo. Um verbo mal conjugado. Uma ideia mal concebida. Uma locução mal explicada. Até aquele dia, Deus era um esboço mal traçado. Mas naquele dia, nós passamos a conhecer Deus como Ele realmente é. Porque Ele veio para ser o Messias, a encarnação do divino entre os homens. E foi este o dilema eterno. Deus sabia da nossa incapacidade de concebê-lo. Deus sabe da nossa incapacidade de concebê-lo. Por quê? Porque nós somos materiais e estamos falando de verdades imateriais. Nós somos mortais e estamos falando de verdades imortais, eternas. Como é Deus? Deus sabendo que nós nunca poderíamos concebê-lo corretamente e que nós iríamos continuar brigando eternamente sobre quem Ele é, um dia resolveu mostrar-se a nós. Invadiu a eternidade, invadiu o material. O transcendente invadiu o imanente. Naquele dia em que o sobrenatural invadiu o natural. Naquele dia em que o metafísico invadiu o que é físico. Naquele dia que o abstrato se fez concreto. Naquele dia em que o eterno se tornou finito. Naquele dia, Deus se fez gente. E João, no Evangelho que escreveu, disse assim: e o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Naquele dia acabaram-se as especulações sobre como Deus é. Naquele dia, Deus se tornou conhecido de todos nós. Jesus Cristo é o Messias, a revelação, a encarnação, o adensamento, a vertebração, a materialização, a humanização de Deus. Deus se fez gente. Por isso é que Jesus estava conversando com os discípulos um dia, e Filipe, um dos discípulos de Jesus, olhou para ele e disse assim: Senhor, só um pedido eu quero fazer antes que o Senhor parta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, olhando para Filipe, disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco, e você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Sim, você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Você diz assim: pastor, eu queria conhecer como Deus é. Olha para Jesus, Ele é o Messias. Você quer saber o que pensa Deus sobre a morte? Qual é a opinião de Deus sobre a morte? Olha para o rosto de Jesus chorando dentro de um cemitério, diante do túmulo de Lázaro, dizendo:
Lázaro, vem para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus se fez gente, e você não precisa mais de imagem de escultura, você não precisa mais de elaborações humanas. Basta olhar para Jesus. Ele é, sim, a encarnação de Deus entre os homens. Por isso é que ele é o desejável dentre as nações. Mas Jesus não é apenas o Salvador. Ele não é apenas o Messias. O texto diz que ele é o Senhor. É interessante que o povo naquela época vivia sob trevas políticas. Vivia sob o controle de uma economia de mentira. Sofria sob um sistema de déspotas. E aqui ele recebe o título que o caracteriza como rei. Senhor, Kurios, em grego. Rei. Por quê? Porque Deus governa sobre todo o universo. Tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle de Deus. Entretanto, há uma dimensão, e graças a Deus por ela, que ao nos criar, Deus nos fez com total e absoluta liberdade. Há uma parcela da criação do mundo, os seres humanos, você e eu, que Deus deu o direito da decisão, da escolha, da opção, fez-nos livre, porque a liberdade é o preço de quem ama. A liberdade é o preço pago por aquele que ama. Amor não se concretiza sem liberdade. O amor não acontece por coerção. O amor não acontece por suborno. Há uma parcela da humanidade que está livre. E esta é a única diferença entre o céu e a terra. O que faz o mundo ser imundo e o céu ser puro é que lá a vontade de Deus é cumprida e aqui a vontade de Deus não é cumprida. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, na mesma medida que ela é feita no céu. Porque se a vontade de Deus for feita aqui na minha casa, na minha família, no meu negócio, no meu clube, no meu condomínio, no meu carro, se a vontade de Deus for feita aqui, nessa terra, como ela é feita lá no céu, aqui vira céu. Reino de Deus é a chegada de um rei. De um rei que veio reinar em corações. Ele veio para ser rei de vidas. Porque em Isaías capítulo 1, ele tem essa queixa. É que o boi conhece o dono da sua manjedoura. O jumento conhece o dono da sua casa. Mas o meu povo, diz Deus, não me conhece. O Natal é uma farsa, sabia? O Natal é uma grande farsa. Que nós corremos, compramos presentes, bebemos um bom vinho, comemos uma boa carne, celebramos com os nossos amigos. O Natal é uma farsa até que nós estejamos dispostos a fazer como fez Zaqueu. Senhor, venderei tudo que tenho, vou dar metade aos pobres, e se defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, porque a tua vontade agora está sendo feita na minha vida. O Natal é uma farsa, até que eu esteja disposto a dizer, como disse Pedro, quando o encontrou no barco em que ele estava pescando. E Jesus disse: Pedro, eu quero fazer de ti pescador de homens. E ele de joelhos disse: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. Até que, como Paulo, nós possamos dizer:
Senhor, o que queres que eu faça? A não ser que digamos isto, o Natal é uma farsa. As luzes enganam. As luzes maquiam. Nós, se não estivermos dispostos a dizer, reina em mim, nós estaremos enganando a nós mesmos. Porque Ele não veio ser bibelô de presépio. Ele não veio ser luzinha bonitinha. Ele veio para ser Salvador, Messias e Rei.